Ok, uma boa tarde. Bom dia a todos os amigos que estão espalhados no Brasil. Nós distribuímos para vocês uma folha guia onde vocês poderão acompanhar esta rápida palestra que nós vamos falar aqui. E vocês poderão preencher exatamente nos espaços em branco. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma rápida definição sobre igreja, porque há diferentes protótipos de igreja. Não podemos ter um protótipo universal. Então você tem igrejas nas casas, igrejas nas ruas, igrejas nas prisões, igrejas em restaurantes, igrejas em shopping centers. Então é muito complicado você ter apenas um protótipo universal de igreja. E o que seria um plantio de igrejas? Então, plantar igrejas é um ministério que estabelece comunidades de crentes comprometidos com os propósitos da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo coloca isso de maneira clara. Ele que cunhou esse termo plantio de igreja, quando ele disse em Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, há muitas razões pelas quais nós deveríamos plantar igrejas. Eu vou resumir em apenas 7 razões principais que eu julgo serem importantes para esse movimento. O primeiro deles é a explosão populacional. O que nós estamos observando aqui é um aumento da natalidade, aumenta uma densidade populacional e, logicamente, nós precisamos de mais igrejas para atender a essa demanda. Segundo, é que, aqui no ponto 2, as igrejas estabelecidas, elas tendem a estabilizar-se cerca de 20, 30 anos de existência. Então, igrejas são organismos vivos, elas nascem, crescem, estabilizam-se, algumas se reproduzem, envelhecem e, posteriormente algumas morrem. Então, nós precisamos repor essas igrejas o mais rápido possível. Outro ponto, outra razão que eu julgo muito importante é porque isso é essencial para o crescimento denominacional. Todos os especialistas são unânimes em dizer que a causa, o sinal do crescimento de uma denominação está relacionada com a plantação de uma igreja. Peter Wagner, por exemplo, diz, sem exceção, as denominações que mais plantam igrejas são as que mais crescem. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de 15.500 igrejas, numa população de cerca de 1,5 milhão, ou seja, nós temos uma média de 100 membros por igreja. Se eu comparo, por exemplo, com a Assembleias de Deus, eles têm cerca de 8 milhões de membros, isso no último censo. Distribuídos em cerca de 283 mil igrejas, eles têm uma média de apenas 30 membros por igreja. Veja que ainda há um espaço para crescimento. Quarta razão é que a igreja, o crescimento da igreja requer diferentes abordagens para o crescimento. Então você tem esse gráfico que estou mostrando aqui, que já é conhecido, você tem um crescimento interno, aqui tem o crescimento qualitativo. Naturalmente, quando a igreja cresce em qualidade, ela passa a trabalhar na comunidade, isso gera um crescimento quantitativo, expansão da igreja local, e o passo posterior é que essa igreja, então, agora vai se estender a uma nova comunidade. Esse aqui é o plantio de igreja. Então, ele se estende a uma nova comunidade. E, finalmente, você tem um crescimento de ponte. Nesse crescimento de ponte, a igreja cruza barreiras para alcançar novas culturas. Outra razão, novas igrejas, por alguma razão, crescem mais, são mais ativas, são mais dinâmicas. Você tem um menor número de pessoas comprometidas para ganhar uma alma do que numa igreja grande. Então, há um gráfico que eu estou colocando na tela para vocês aqui, esse está no livro de Christian Schwartz. Ele faz uma descrição interessante, por exemplo, lá na Europa, onde o crescimento é muito difícil, cerca de 100 igrejas levam cerca de 5 anos para alcançar 32 membros. Já uma igreja com 1.000 membros levaria cerca de um mesmo período de 5 anos para ter 112 membros. Repare que a igreja menor, a taxa de crescimento é de 63%, enquanto que a igreja maior tem uma taxa de crescimento de apenas 4%. E Schwartz faz uma aplicação interessante. Ele diz, se nós pegássemos essa igreja de 1.000 membros e a dividíssemos em 20 igrejas de 50 membros, nós teríamos um crescimento 16 vezes superior. Então veja, as igrejas menores crescem mais. Outro ponto, é difícil, impossível que uma igreja só alcance e retenha diferentes classes de pessoas. Então nós precisamos de diferentes igrejas para alcançar diferentes estilos, diferentes grupos, diferentes comunidades. Então nós não podemos alcançar apenas um segmento de igreja. E o último ponto aqui é que nós precisamos plantar igrejas, porque o plantio de uma igreja é um processo, é uma intervenção em uma igreja estagnada. Quem diz isso é a própria Ellen White.
Há algumas citações que eu estou colocando na tela para você aqui. Ela diz assim: muitos dos membros das grandes igrejas não estão fazendo comparativamente nada. Eles poderiam realizar uma boa obra se, ao invés de amontoar juntos, se espalhassem. Então ela diz, muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse trabalho. Repare que a plantação de igrejas aqui é um evento de intervenção nesta igreja estagnada. E ela diz mais aqui, repare, as sementes da verdade precisam ser semeadas. Isso vai desenvolver um espírito missionário à obra em novas localidades. O egoísmo de manter grandes grupos não é plano de Deus. Então, a sugestão da serva de Deus é plante igrejas para revitalizar igrejas. Agora, deixe-me falar rapidamente para vocês aqui sobre alguns métodos. Há diferentes métodos, abordagens que estão aí na literatura corrente sobre o assunto. Mas eu vou dividir aqui os métodos em dois grupos. Primeiro, eu quero falar para o grupo de igrejas que querem plantar igrejas em uma outra comunidade, em uma outra cidade. Então, por exemplo, o primeiro é o plantador solitário. Então eu comparo essa pessoa com um paraquedista que salta por detrás das linhas inimigas. Então, ele é um Rambo. Ele faz tudo. Ele faz o evangelismo, ele faz o discipulado, ele leva tudo no peito e na raça. O problema é que esse modelo aqui raramente é eficiente em comunidades mais resistentes. Ele funciona em comunidade receptiva, mas não em comunidade resistente. Um outro modelo de plantação aqui é colonização. Eu gosto disso, porque na colonização, esse é um método bem sucedido, a igreja ou outras igrejas enviam grupos de pessoas ou famílias inteiras para mudar de casa, procurar até um outro emprego em uma outra cidade. E este método é bem sucedido. Ele corresponde ao modelo bíblico de Abraão, que saiu plantando, erguendo monumentos em vários lugares. Então, Ellen White recomenda esse método. Ela diz aqui, por exemplo, nessa citação que está na tela, ela diz assim, haverá homens leigos que se mudarão para cidades grandes e pequenas, e em lugares aparentemente remotos. Veja, esse é um método sugestivo para plantar igrejas em comunidades de missão global. Eu gosto também da equipe de curta duração. Aqui, a equipe não vai morar, a equipe faz a visita e volta. Então, a ideia é despertar um núcleo e deixar que eles andem com as próprias pernas. Então aqui você tem, por exemplo, o projeto Caleb, aqui você tem os estudantes seminaristas que vão visitar determinado local. Agora, há um problema aqui. O problema nesse método consiste no seguinte, se não houver um núcleo local para providenciar o pastoreio e a liderança, esse método pode não funcionar bem. E nós temos também o plantio institucional, onde uma instituição adventista, cuja trabalho primário não é plantar igrejas, planta uma determinada igreja. E há suas vantagens aqui. Mas deixa eu falar aqui agora, rapidamente para você também, um pouco sobre o método de multiplicar igrejas na comunidade local. Agora não é mais nenhuma outra cidade. Agora é dentro de um bairro de uma mesma cidade. Então, vamos aqui, o melhor método, o que eu mais gosto, é a igreja mãe, é a igreja colmeia. Você pode marcar aqui. Nesse método de igreja colmeia, está aqui na página 2, o ponto 1, a igreja mãe, ela envia um grupo de membros que se mudam, aliás, que vai para essa comunidade e estabelece a igreja. Repare que a diferença aqui da colonização é que eles não vão mudar de local. Eles não precisam procurar emprego, porque eles já moram lá. Esse é o método mais eficiente. Eu comparo aqui com uma espécie de uma mitose na célula. Ela cresce, a igreja cresce, e ela então se separa em duas. E assim há um processo de multiplicação. O ideal é que os membros dessas igrejas sejam membros que já morem na comunidade onde quer plantar a igreja. E Ellen White também tem uma palavra a dizer sobre este método. Aqui na tela você vai ver uma frase que ela compara isso com transplante. Olha como ela coloca essa questão. Ela diz, muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse trabalho. Ela diz, estão se tornando enfermos e ineficientes. Agora note, transplantados, quer dizer, para uma outra igreja, eles teriam espaço para crescerem fortes e vigorosos. Não é propósito de Deus que seu povo se aglomere em grandes comunidades. Então, eu gosto desse método porque 15% pode sair da igreja mãe sem danificar a igreja mãe. A igreja mãe continua apoiando a igreja filha. É fácil, é um modelo simples, porque a igreja filha agora vai se reproduzir da mesma maneira que a igreja mãe se reproduziu. Por isso eu gosto desse método. Um outro método é a aventura cooperativa. Então aqui 2, 3 igrejas se unem
seus recursos, seus membros, para abrir uma nova congregação. A vantagem desse método aqui é que ele não pesa só para uma igreja. Ela compartilha a perda de membros com outras igrejas. Então, notem, nesse método, igrejas pequenas também podem se multiplicar. E aqui temos também as igrejas nos lares. Este método é mais eficiente para o contexto das grandes cidades, onde temos dificuldade de encontrar terrenos. Neste caso, a liderança é colocada sobre um voluntário. São igrejas nas casas, com a média talvez de 50 pessoas. Não é pequeno grupo, mas é igrejas nas casas e tem um potencial grande de se reproduzir. E, finalmente, aqui, o evangelismo público. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, notem, eu falei sobre as razões da plantação de igrejas. Eu falei sobre os métodos da plantação de igreja. E agora eu vou finalizar falando um pouco sobre a estratégia, as etapas, as fases do plantio de igreja. A primeira etapa está aqui na sua folhinha guia, é preparação. Preparação. Então, primeiro ponto, você precisa conscientizar a sua igreja mãe. Você precisa sugerir planos, métodos, discutir um cronograma, quem sabe buscar recursos, planejar para que esse processo de plantio ocorra. E nesse processo, o ponto seguinte, você precisa selecionar uma área específica, talvez um grupo de pessoas ou uma área a ser alcançada. Você pode, de repente, definir o estilo, o perfil das pessoas a serem alcançadas. Aqui na tela você vê, por exemplo, o perfil de alguém sendo alcançado por uma igreja americana. Então aqui, por exemplo, esse perfil ajuda a identificar, a personalizar e a visualizar o tipo de pessoa naquela comunidade onde você quer alcançar. Depois, o ponto 2 aqui é pesquise a comunidade. Então conheça tudo sobre a história do local. Vá ao IBGE, vá à prefeitura, descubra quais são todos os fatos relacionados com aquela comunidade. E o processo é o seguinte: colete dados, analise os dados, aplique os dados para formar um plano de trabalho. E algumas perguntas que vocês podem responder aqui é a seguinte: qual a composição econômica dessa comunidade? Qual a tendência migratória? Que denominações estão presentes? A que tipo de problemas eles enfrentam nessa comunidade? Quais as necessidades da comunidade? Então é importante saber tudo. E o ponto aqui seguinte, nesse primeiro estágio, é forme uma equipe. A equipe é muito importante. Ela será a massa crítica para o plantio da nova igreja. É o DNA. Se você escolhe mal, o plantio dessa nova igreja estará totalmente comprometido. Lembre-se que plantação de igrejas é um trabalho em equipe. E aqui no gráfico, eu coloquei para vocês, nessa tabela amarela, pelo menos 5 sistemas, 5 funções que esta equipe deverá se organizar para plantar uma igreja. Essas funções são as seguintes: você tem aqui o plantador, que é o evangelista-chefe, talvez alguém da área da música, um do evangelismo infantil, um coordenador de evangelismo e, finalmente, um coordenador de maturidade ou do discipulado. Então, deve haver dons complementares que se organizam para ser o núcleo desta nova igreja. O estágio segundo é o pioneirismo. Então, você preparou, agora você vai trabalhar a comunidade. Talvez você conheça a história de um missionário que morreu alguns anos atrás, chamado Jim Elliot. Então, ele tentou alcançar uma tribo indígena aqui no Equador, e o que aconteceu? Eles começaram a sobrevoar a área e eles pousaram naquela região. Eles não tiveram nenhum trabalho de aproximação, nenhum preparativo foi feito. Consequência disso, morreram tragicamente, foram assassinados. As esposas foram mais sábias do que eles. Para resgatar a memória do marido, elas começaram a jogar presentes ali para aqueles indígenas, finalmente se aproximaram, e moral da história, eles têm ali hoje uma igreja naquele local. Então, seja em qualquer empreendimento, uma abordagem, uma aproximação é muito importante. Eu vou colocar aqui no quadro agora uma estratégia sugestiva para você trabalhar a comunidade. Isso mais parece aqui uma classe progressiva do Clube de Desbravadores. Repare, intercessor, pesquisador, servo, amigo, evangelista. São 5 funções que um plantador exerce na comunidade. O primeiro é intercessor. Você vai orar. Ore sobre mapas. Faça uma caminhada de oração. Então, plantar uma igreja sem oração é como você subir uma escada rolante na direção oposta. Você não sai do lugar.
Agora, plantar a igreja com oração é como você andar naquela esteira rolante de aeroporto. Cada passo que você dá te leva para além dos seus limites. Então, a oração é importante. Segundo, ele tem que ser um pesquisador. Como eu disse, ele tem que saber tudo sobre a cidade, sobre o local, a cultura. Depois, quem sabe ele possa ter ali uma pesquisa de opinião pública, há vários modelos desse por aí. Ele se identifica, ganha, atua como amigo da comunidade e, finalmente, ele atua como um evangelista. E agora eu pulo para o penúltimo estágio, o evangelismo. E eu coloquei uma sequência de coisas rápidas aqui que podem ser feitas. Por exemplo, na parte do evangelismo, você define a propaganda, quem sabe escolhe a melhor data para abertura, focaliza as necessidades das pessoas, prega em série, cria interesse na audiência, visita imediatamente. Então, todo o processo da evangelização. E o último passo nessa estratégia é o estágio pós-evangelismo. Deixa eu lembrar para vocês que são necessárias várias funções. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Você tem que ter a equipe de plantio, mas você tem que ter a equipe para regar e cultivar. E aí tem algumas funções específicas que devem ocorrer. Estão aqui na folhinha guia. Amigos, finalmente, você define as estruturas da igreja, você organiza um sistema de discipulado. E a pergunta que muita gente me faz, qual é a hora de construção? Há uma pesquisa feita por Dudley e Grusbeck diz que 70% de igrejas campeãs, igrejas que foram plantadas de maneiras bem-sucedidas, são igrejas que constroem um prédio cerca de 2 a 3 anos depois de reunir o núcleo das pessoas. Então não é prudente construir antes e evangelizar depois. Aí você tem alguns pontos que levam a considerar como se a sua igreja foi bem sucedida. E eu termino aqui dizendo o seguinte, há várias igrejas que podem ser comparadas com a igreja elefante. São igrejas grandes. São igrejas que nascem apenas um bebê por parto. São igrejas que levam 22 meses de gestação para plantar uma outra igreja. E em 18 anos reproduzem apenas 2. Mas eu gosto da igreja coelho. Porque a igreja coelho é fértil. Em cada parida dá 7 filhotinhos. E em pouco tempo ela chega a reproduzir 2 milhões. Então, não plante apenas uma igreja. Plante um movimento de plantio de igrejas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.